Como é que a sua empresa pode ajudar o seu cliente, esse que você já atende, a melhorar a satisfação com a compra, a resolver algum problema que seu cliente tenha? Como é que a sua empresa pode gerar ganhos para os seus clientes? Como é que a sua empresa, como é que você, se for profissional liberal, pode fazer com que o seu cliente, o seu futuro cliente, que o seu público-alvo cumpra as tarefas que ele espera cumprir dentro da sua empresa? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Mário Meurer e eu vou falar para você sobre geração de valor para o seu cliente. Todo o vídeo de hoje ele é baseado nesse livro aqui, ó. Esse livro você pode encontrar em diversas livrarias, nas maiores livrarias do Brasil, e eu quero trazer um pouco da linguagem desse livro para você, para que você possa aplicar de forma imediata na sua empresa. E o objetivo é fazer com que você gere mais valor para o seu cliente. Pode até ser que você com isso não conquiste novos clientes, o que eu acho difícil, mas com certeza absoluta você vai fidelizar ainda mais o público que já frequenta a sua empresa, as empresas que você já atende. E falar bem da sua empresa é algo que tem um valor absurdo para a conquista de novos clientes. Então eu convido você a prestar atenção nesse vídeo. É um vídeo um pouco mais longo, é um vídeo que tem algumas informações mais técnicas. Há necessidade de começar a pensar na sua empresa, e tudo que eu for falar agora aqui, tudo que eu for citar, eu gostaria muito que você ficasse pensando na sua empresa, tá bom? Antes de mais nada, se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, já dê uma curtida, já cite ali embaixo nos comentários o nome de um empresário que você conhece. Vamos divulgar ainda mais esse assunto, vamos divulgar mais esse tema para ajudar as pessoas, os empresários, os futuros empresários, a trabalharem de maneira ainda mais excelente. E se você estiver dentro do YouTube, também cite alguém, dê uma curtida, coloque nos comentários alguma dúvida que você queira que eu possa responder, quem sabe, nos próximos vídeos. Bom, vamos lá. Quando o cliente vai até a sua empresa, ele vai para cumprir uma tarefa. Esquisito isso, né? Mas ele precisa cumprir uma tarefa e ele vai à sua empresa. Como é que ele vai? Ele pode ir fisicamente, ele pode ligar para a sua empresa, ele pode entrar no site da sua empresa. E esse cliente que eu estou dizendo é o seu cliente. Pode ser pessoa física, se a sua empresa atender pessoas físicas, pode ser pessoa jurídica, se a sua empresa atender pessoas jurídicas. Mas a jornada, todo o processo de compra dele, de decisão, é baseado sempre nessa mesma regra desse livro que a gente está citando. Tá bom? Então o cliente ele cumpre basicamente 3 tipos de tarefas. Ele cumpre uma tarefa social, uma tarefa funcional ou uma tarefa emocional. Eu vou falar de cada uma delas e depois nós vamos falar das dores que esse cliente tem para você entender de que forma ele toma a decisão de ir até a sua empresa, e depois nós vamos falar dos ganhos, que é o que você pode oferecer para esse cliente, do que ele espera e tudo mais. Bom, mas agora nós vamos começar a falar sobre as tarefas que o cliente cumpre. A primeira tarefa que eu vou lhe falar é sobre a tarefa funcional. É aquela que a gente realiza para executar, para solucionar algum problema mais corriqueiro da nossa casa ou da nossa empresa. Então quando o seu cliente vai até a sua empresa, lembra que eu falei que ele pode ir via telefone, ele pode ir pessoalmente, ele pode acessar seu site? Mas quando ele faz isso para cumprir uma tarefa funcional, o objetivo dele é resolver algum problema um pouco mais concreto, alguma coisa ali do dia a dia que não gera assim tanta satisfação para ele, muito mais é manter o status atual que ele tinha. Então quando eu vou a um posto de gasolina e coloco o combustível no meu carro, eu estou cumprindo uma tarefa funcional. Eu vou lá, eu espero algumas coisas daquele posto de gasolina e resolvo isso. Quando eu preciso cortar a grama da minha casa, quando eu preciso ir ao supermercado comprar um pacote de arroz para poder suprir a minha despensa que está em falta de arroz, esse tipo de tarefa é a tarefa funcional. Por que é importante você entender da tarefa funcional e saber se o seu cliente realiza esse tipo de tarefa quando vai até a sua empresa? Porque as necessidades, as dores que esse cliente tem e os ganhos que você pode proporcionar a ele quando ele está executando tarefas funcionais são coisas diferentes de quando ele estiver executando as tarefas sociais ou mesmo as tarefas emocionais. Então olha só, eu vou lá na sua loja, você tem um restaurante, vamos pensar em restaurante. Você tem um restaurante, e a gente já vai discorrendo sobre restaurante durante todo o vídeo. Você tem um restaurante que atende pessoas que almoçam, que são funcionários que trabalham em volta do seu restaurante e vão ali para almoçar. Basicamente, ele quer ali algum padrão de qualidade, ele quer um preço adequado dentro do ticket de alimentação que ele recebe ou do valor que ele está disposto a pagar por aquela refeição.
e ele tem lá um nível de exigência e um nível de expectativa. Ali ele está cumprindo uma tarefa funcional, ele precisa almoçar, ele precisa resolver o problema fome e vai até a sua empresa para fazer isso. Vamos continuar com o restaurante? Vamos imaginar que agora essa mesma pessoa que frequentou o seu restaurante que fornece almoço para os trabalhadores em volta, e esses trabalhadores podem ser de qualquer nível, viu? Desde aquelas pessoas que ganham muito menos, lá um salário mínimo, 2 salários mínimos, ou até os grandes executivos que ganham muito. Mas se o objetivo é oferecer o almoço do dia a dia, quando essas pessoas vão até a sua empresa, elas estão cumprindo uma tarefa funcional. Bom, essa mesma pessoa, quando ela precisa cumprir uma tarefa social, e aí a gente continua com o exemplo do almoço, vamos imaginar que esse trabalhador, esse executivo, esse vendedor, ele está negociando um contrato com o cliente dele e a ideia é que ele assine esse contrato durante o almoço. Ele já busca um outro tipo de restaurante, ele continua indo almoçar, mas agora a tarefa que ele quer cumprir é uma tarefa social. Por quê? Porque ele precisa criar o ambiente, ele precisa criar toda a situação que complemente outras coisas, capacidade técnica, preço, uma série de coisas, mas para envolver o cliente nesse ambiente para ficar mais favorável ao fechamento do contrato. E aí quando ele vai no restaurante com esse objetivo, as necessidades que ele tem, as dores que esse cliente tem, já são outras. Por conseguinte, os ganhos que ele precisa receber, auferir desse restaurante são outros de quando ele cumpre a tarefa funcional. Isso é importante, isso é interessante, por quê? Porque se o seu restaurante, se a sua empresa é buscada por pessoas, é procurada por pessoas que buscam cumprir uma tarefa social, as necessidades já são outras e você vai ter que acertar a sua oferta de acordo com essa demanda. E tem aí, vamos continuar com esse nosso amigo que fechou o contrato. Primeiro ele foi almoçar em um restaurante no dia a dia, depois ele foi cumprir uma tarefa social, almoçou em outro restaurante, assinou o contrato e aí muito feliz resolve levar a família para comemorar esse contrato assinado. E aí, só para variar, ele resolve também ir a um restaurante. Agora está levando a esposa, a família, os filhos para poder jantar, vamos imaginar. Mas poderia ser almoçar também. Aí ele já está cumprindo uma tarefa emocional, é uma tarefa de recompensa. O que ele espera desse restaurante já é completamente diferente do que ele espera do restaurante para assinar o contrato, do que ele espera do restaurante quando ele vai almoçar no dia a dia. E isso não tem necessariamente a ver com valor. Pode ser que ele almoce num restaurante de preço médio no dia a dia, pode ser que ele escolha um restaurante muito caro para o padrão normal dele para assinar o contrato e que ele tenha dinheiro para isso, não é questão de falta de dinheiro, mas pode ser também que na hora da tarefa emocional, quando ele resolve jantar com a família, ele vai para uma pizzaria do bairro ali onde ele pode ficar de bermuda, onde ele não precisa usar terno, não precisa usar gravata. Isso tudo depende da necessidade emocional daquele consumidor, daquele cliente. Por isso é importante que esse restaurante que cumpre as funções emocionais também esteja atento às necessidades, às dores desses clientes e aos ganhos que ele quer oferir quando ele vai nesse restaurante. Eu estou falando de restaurante, mas isso pode ser levado para qualquer coisa. Quando eu vou a um escritório de contabilidade, quando a minha empresa mesmo, quando eu vou ao escritório de contabilidade, estou cumprindo basicamente uma função, uma tarefa funcional, porque eu quero que ele resolva um problema que eu preciso resolver do dia a dia, da escrituração das notas que minha empresa emite, da folha de pagamento, de tudo mais. No dia a dia eu não espero mais que isso. Pode ser que ele me surpreenda e comece a me oferecer mais coisas, mais ganhos do que eu esperava. Mas numa relação empresa-empresa, quando é um escritório de contabilidade, também é assim. Quando eu vou buscar uma assessoria de imprensa para trabalhar comigo, para minha empresa, eu já estou buscando uma empresa que me ofereça a satisfação de uma necessidade de uma tarefa social, prova social, aparecer na imprensa, aparecer nos meios de comunicação, quem sabe na televisão e tudo mais. Quando eu vou comprar um carro para visitar clientes, quando eu decido comprar um carro para visitar clientes, ao mesmo tempo eu estou cumprindo uma tarefa, funcional, porque eu preciso me locomover, mas eu também estou cumprindo uma tarefa social, porque aquele carro precisa representar alguma coisa. E é muito interessante, um exemplo que eu sempre cito nesses workshops que eu dou,
Se a sua empresa, você, pensa que você precisou contratar lá um advogado e por coincidência marcou com os dois no mesmo horário, no mesmo dia lá na sua empresa. E você estava lá na frente e viu os dois chegando. Um chegou num carro importado, muito caro, e o outro chegou de ônibus. Considera só essa situação. Qual dos dois, independente de valor, qualquer coisa assim, qual dos dois você gostaria de contratar? Possivelmente é aquele que foi lá na concessionária, comprou um carro importado para cumprir uma tarefa social que representasse sucesso, que representasse competência. E aquele advogado que chega pode não ser tão bom quanto o que chegou de ônibus, mas aquele que chega de carro, a tarefa social do carro foi plenamente cumprida. Você olhou e falou assim, caramba, posso até não ter dinheiro para contratar esse advogado, porque parece que ele é muito caro, mas com certeza ele é muito competente. Olha o carro desse rapaz, olha o terno, olha o sapato ou qualquer coisa assim. Então, eu preciso e quero e te provoco a olhar para a sua empresa, a entender tudo isso e começar a conversar com seus clientes, sejam empresas, sejam pessoas físicas, de que forma ou qual o problema, que tipo de tarefa eles estão cumprindo. É certo que você não vai falar com eles assim, olha fulano, você está cumprindo aqui uma tarefa social, uma emocional ou uma funcional, não é isso. Você vai conversando, entendendo, talvez você já até tenha as respostas. E isso é muito importante quando a gente for falar das dores do cliente, que é o que nós vamos falar agora. Bom, nós já sabemos que o cliente, o consumidor ou a empresa consumidora, ela cumpre algumas tarefas. E ele, além de cumprir essas tarefas, toda vez que ela vai consumir alguma coisa, ou vai fazer a pesquisa de um novo fornecedor, de um novo restaurante, de um novo escritório de contabilidade, de uma nova loja para fazer qualquer coisa, ela tem algumas dores. Essas dores, às vezes as levam a trocar de empresa ou às vezes as levam a não trocar de empresa pelo medo de sofrer algo na nova empresa, no novo fornecedor. Eu vou deixar isso já mais claro, até antes de falar de quais são as dores. Você já deve ter pensado algumas vezes, talvez até várias vezes, falar assim, puxa, isso aqui não está legal, esse meu fornecedor, qualquer que seja ele, tanto para a pessoa física quanto para a jurídica, esse meu fornecedor não está bom, mas eu prefiro ficar com esse porque eu vou no outro, eu já não sei o que é, como que vai ser, esse aqui pelo menos eu conheço, né? E aí você aceita aquela dor. O medo, que eu estou chamando aqui de dor, de encontrar algo desconhecido num novo fornecedor, impede você, mesmo que insatisfeito, de trocar o seu fornecedor atual. E esse fornecedor, gente, pode ser funcionário, não é mesmo? Às vezes a gente fala assim, caramba, fulano ou fulana não é tão bom assim como eu gostaria que fosse, não entrega tudo aquilo que eu gostaria que entregasse, mas pelo menos eu já conheço, já sei como que já sei como tratar, então já está mais sob controle. Seria até bom se viesse um novo funcionário, uma nova funcionária, mas aí vai saber lá o que a gente vai esperar dessa pessoa nova que vai chegar na nossa empresa. Então você também, como empresário, às vezes com a sua força de trabalho, prefere continuar sentindo uma dorzinha ali com medo de sentir uma dor maior ainda. Tá meio confuso? Acho que não, né? Acho que você conseguiu entender. Essa coisa do funcionário ficou muito no nosso dia a dia, não é verdade? E o seu consumidor, a empresa que compra de você, a pessoa que compra de você, da sua empresa, também tem essas dores. E ela tem algumas dores que são dores interessantes. Primeiro, a dor do resultado. Ela já sabe o que quer, tem medo de não conseguir. Então eu tendo, que é essa dor que eu dei o exemplo, eu tendo a manter a situação atual. Eu tenho medo daquelas características novas, daquelas situações novas que podem acontecer e isso me deixa retraído. Então se você consegue entender esse tipo de dor e você consegue ajustar a sua oferta, que é algo que nós vamos falar um pouco mais no final do vídeo, e comunicar isso de forma correta, oferta no sentido de oferecer, não de baixar preço, você minimiza a dor ou o sentimento de que vai sentir a dor desse seu novo consumidor. Se lá nas tarefas a gente falou que você pode melhorando, entendendo as tarefas do cliente, às vezes você não consegue conquistar novos, mas com certeza fideliza os atuais e consegue uma propaganda boca a boca por parte deles para as pessoas que eles conhecem,
Aqui, quando você identifica a dor do cliente, começa a tratar e às vezes até se antecipar a isso, não só você continua fidelizando o seu cliente atual, encantando cada vez mais, porque você entrega algo e gera um ganho, às vezes até inesperado, e daqui a pouquinho eu falo sobre os ganhos que a sua empresa pode gerar para o seu cliente, mas também você começa a se comunicar com aquele público que ainda não compra da sua empresa, para que ele possa começar a considerar de forma mais séria abordar a sua empresa, quem sabe testar com uma compra pequena e depois virar um cliente fiel. Isso é muito importante. Eu estou apresentando de forma separada tarefas, dores e ganhos, mas isso é tudo um conjunto. O separado nos ajuda a segmentar e a entender, tratar cada um desses pontos. Mas se a gente fala que pode comer o elefante a bifes, eu estou te dando os bifes, mas o conjunto disso tudo é o elefante, que o que é? Que é o serviço que a sua empresa presta, o produto que a sua empresa vende e o encantamento que a sua empresa precisa fazer dos seus consumidores, dos compradores de lá. Bom, então eu tenho primeiro essa dor inicial que precisa também ser identificada, que você pode conversar com seus consumidores, com o público-alvo, até mesmo olhar os concorrentes e começar a entender isso, né? Uma outra dor são os obstáculos. Olha, então eu falei lá das dores de resultado, de características, agora eu estou falando das dores de obstáculos. Quais são os obstáculos que o cliente tem para comprar da sua empresa? E aí são inúmeros. Eu posso estar preso a um contrato com o meu fornecedor atual e não consigo ir para a sua empresa? Isso é uma dor e é um obstáculo, às vezes intransponível no curto prazo. Mas se você conseguir ir trabalhando isso, quando chegar o momento certo, pode ser que ele vá. Pode ser que eu acesse o seu site e ele é muito lento e eu estou sem tempo, sem paciência e simplesmente desisto de comprar da sua empresa. Pode ser que esteja uma fila muito grande, muito fora do normal na sua loja, no seu restaurante e eu, puxa vida, não faz sentido eu ficar aqui. Pode ser que a qualidade do seu produto, do seu serviço não seja a que eu estou esperando. Isso tudo são obstáculos que eu precisaria vencer, que eu precisaria transpor para comprar da sua empresa. E se você entende isso, quais são as expectativas que o seu consumidor tem, que a empresa que compra de você tem, e o que é que você está oferecendo, você começa a sentir a diferença. Puxa, ele quer uma coisa 7, eu estou oferecendo 5, preciso melhorar isso. E cá entre nós, a conversa tem que ser sincera, é você com você mesmo. Não é falar assim, puxa, mas eu demorei a vida inteira para desenvolver esse produto e agora o consumidor não quer, o rapaz ali da concorrência fez uma coisa que eu considero inferior a mim e está vendendo um monte, está tudo errado. Quem manda na gente, né? Quem manda em nós, quem manda em mim, que sou empresário, quem manda em você é o consumidor. Ele é o único que pode mandar embora todo mundo da nossa empresa, inclusive nós. Então nós estamos aqui para atender o nosso consumidor. Pode ser que o seu produto ou o seu serviço esteja sendo ofertado para o público-alvo errado, e aí você tem que ajustar o público-alvo. Mas se você estivesse oferecendo para o público-alvo que você realmente quer atingir, aquele público-alvo que você realmente quer conquistar, aí você precisa fazer ajustes no produto ou no serviço, caso ele não esteja sendo aceito pelo seu público consumidor. Às vezes também é na forma de comunicar isso. Bom, tem uma outra dor, que é o risco. Quando eu estou, e aí essa coisa acontece muito em troca de prestador de serviço para a empresa, ou de carro, ou de algo que gera para mim uma tranquilidade que eu já conheço e que eu não tenho condições de correr o risco. Eu vou dar um exemplo meu aqui, né? Há um tempo eu troquei de celular, eu tenho um iPhone e todo mundo fala assim, compra um Samsung, o Samsung é melhor, o Samsung é isso, o Samsung é aquilo. Eu falei, quer saber? Eu conheço já a marca do meu celular, eu simplesmente vou transferir tudo para lá, não vai mudar nada para mim, eu só estou trocando porque ele realmente já está muito velhinho mesmo, eu não sou assim de comprar por comprar, né? E foi assim que eu fiz, porque eu não quis assumir o risco, não quis assumir o custo de aprender tudo novamente, de fazer as coisas acontecerem. Toda a curva de aprendizado ser seguida por mim, com o risco de lá na frente eu não gostar. E assim as coisas acontecem com a sua empresa. Se eu estou insatisfeito com o meu escritório de contabilidade, eu não quero correr o risco de ir para um outro. Se eu já sei que aquele restaurante que eu sempre almoço tem lá uma fila de 10 minutos, eu até gostaria que fosse uma fila de 0 minutos, que eu chegasse lá, tivesse uma mesa para eu sentar e tudo mais. Mas será que se eu for lá,
e encontrar essa fila eu não perco mais tempo. Então eu começo a analisar os riscos dessa troca, e eu estou falando de riscos funcionais, mas existem também, lembra das tarefas? Existem os riscos emocionais, os riscos sociais de tudo isso. Ah, se eu estou acostumado a comprar tal marca de roupa, e essa marca de roupa é uma marca que as pessoas acreditam que é de pessoas bem-sucedidas e blá blá blá, e gera um benefício social, quando eu troco disso, ou se eu estou acostumado a usar roupas mais sóbrias, quero usar um pouco menos sóbrias, mas eu corro risco. Então todas essas coisas passam na cabeça do consumidor. E nesse caso aqui, especificamente, eu provoco você a olhar para as suas decisões, para as decisões que você toma, tanto para a sua vida pessoal, quanto para a sua vida profissional. E você vai ver que você está sempre analisando o risco. Você está sempre cumprindo tarefas e está sempre analisando os riscos, entendendo quais são as dores que você tem, e às vezes você considera que aquilo ali é algo que faz parte, aquela dor faz parte, e nem busca coisas novas porque não quer correr o risco de simplesmente trocar de fornecedor e encontrar o mesmo nível de serviço, o mesmo nível de produto num outro fornecedor. Você está sempre usando um sapato que no início aperta, mas não quer trocar de marca porque já conhece, então sempre continua comprando na mesma loja porque acha que pode sentir o mesmo desconforto num novo sapato. Você sempre, as mulheres, por exemplo, sempre marcam horário no salão e tem um atraso lá. Então elas, puxa vida, para que eu vou trocar de salão? Todos eles atrasam. Só que tudo isso é ponto de melhoria que, se você souber trabalhar, você vai gerar um ganho para o seu cliente. E esses tipos de ganhos fazem com que você conquiste uma quantidade bem maior de clientes, que conquiste uma reputação no seu mercado e que esteja à frente dos seus concorrentes. E é o que a gente vai falar agora. Quais são os ganhos que o seu cliente espera ter na sua empresa e aqueles que ele não espera? Vamos para os ganhos? Bom, normalmente nós podemos oferecer 3 tipos de ganhos aos nossos clientes. O primeiro de todos é aquele ganho necessário, é aquele que o nosso consumidor ou a empresa que contrata da nossa empresa, ela considera como condição básica. O ganho necessário é aquele que ela espera encontrar em qualquer concorrente da nossa empresa. Nós somos obrigados a entregar esse nível de ganho. O que seria esse ganho necessário? Se eu vou contratar um escritório de contabilidade, o que se espera é que ele faça tudo certinho e dentro do prazo, para que eu não pague multa, não faça nada. O que se espera é que ele me oriente de forma a que eu não cometa equívocos normais, né? O que eu não espero, pelo menos para o nível da minha empresa? Que ele me venha aqui com uma estratégia fiscal, dentro da lei que seja, para me fazer economizar imposto ou para poder obter algum crédito ou coisa assim. Isso seria o segundo nível de ganho, que seria o ganho esperado, aquilo que eu gostaria até de encontrar, mas não fico até procurando porque eu considero que o mercado oferece aquilo lá mesmo. Se nós voltarmos lá, por exemplo, do restaurante, o que eu considero normal num restaurante desses que a gente vai almoçar durante a semana é que haja um movimento, haja uma fila, às vezes você espera um pouco para sentar, o valor é mais ou menos o mesmo. Se você precisar de um cafezinho, quiser um cafezinho, você tem que pagar, a comida normalmente é a mesma quase todos os dias e tudo mais. Esse é o necessário, aquilo que eu acredito que devo encontrar em qualquer restaurante desse nível. O que eu esperaria, que é o segundo nível, que é o ganho esperado? Que eles me fizessem alguma surpresa, quem sabe mudasse o cardápio com mais frequência, talvez atendessem as pessoas com mais gentileza e ao mesmo tempo com mais velocidade, né? Que eu tivesse ali uma coisa mais rápida sem perder a qualidade. Eu estou dizendo por mim, mas eu quero que você pense na sua empresa. Né? O que você pode encontrar na sua empresa? O que uma mulher gostaria, penso eu, de ter num salão? Que ela marcasse horário e, se ela chegasse no horário, tivesse alguém pronto para atender, em vez de ela, como ela considera normal, sempre ter atraso nesse atendimento. Ah, você pode estar falando assim, Mário, mas a minha esposa vai num salão, ou se você é mulher, Mário, eu vou num salão onde sempre cumprem o horário. É exceção, né? Então esse já está entregando um nível acima. E aí eu te pergunto, quais são os ganhos necessários que o seu cliente espera encontrar na sua empresa? O que você pode oferecer para sanar a dor do cliente, para ajudá-lo a cumprir as tarefas das quais nós já falamos, tanto tarefas quanto dores, que é que você é obrigado a oferecer? Obrigado, entre aspas, para se manter no mercado, aquilo que o cliente espera que você faça.
ou exige que você faça. E num segundo nível, para o seu cliente, o que ele gostaria, ele esperaria encontrar, ele ainda não perdeu a esperança de achar lá na sua empresa. O que você pode elevar um pouco o nível, sem subir preços, se for possível, para agradar ainda mais o seu cliente, para facilitar a forma como ele faz a compra de você, para agilizar a entrega do seu produto ou do seu serviço, para aumentar a qualidade do seu produto ou do seu serviço, né? Se você decide ou promete para o seu cliente X, que tal entregar X mais um para poder gerar ali algo inesperado desse cliente, que é o terceiro nível de ganho que você pode fazer. E aqui eu quero contar uma história muito interessante, rapidinha também, para a gente terminar essa primeira parte do vídeo, para você entender o que eu estou falando. Eu moro em Curitiba, você deve saber, se não sabe, está sabendo agora, e eu estive há poucas semanas visitando a minha irmã lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Muito calor e tudo mais, e um ar-condicionado da casa dela lá estragou, e ela estava em busca de alguém para consertar aquele ar, né? Para ir lá na casa dela, olhar o que tinha a ver com o ar e se pudesse consertar lá mesmo ou levar para depois trazer. Para encurtar a história, olha só, é uma tarefa funcional, algo ali que não gera satisfação. Ela vai pagar alguém e o ar-condicionado em tese volta a funcionar como estava antes. Para encurtar a história, ela entrou em contato com 3 empresas, todas elas agendaram horário, todas elas agendaram um dia, óbvio que uma empresa, depois a outra, depois a outra. A terceira empresa chegou a mandar um WhatsApp para ela da manhã, confirmando que ia visitar lá, fazer a visita técnica no início da tarde, e nenhuma delas foi. Nenhuma delas. E o nome da minha irmã é Rita. Falei, Rita, mas que coisa? E ela me disse, Mário, aqui em Cuiabá é muito comum esse tipo de prestador de serviço. Então a gente até já está acostumado. Olha só que oportunidade, né? Mas beleza, e aí ela pediu indicação, indicaram uma quarta empresa, ela entrou em contato com essa quarta empresa. Olha só que coisa doida, olha como essa empresa conseguiu gerar valor para ela. Marcou e foi no horário, só fez a obrigação. Mas como o comum é atrasar, o comum é não aparecer, isso já elevou o nível de satisfação da minha irmã com essa empresa. E aí eu estava lá numa quinta-feira, e ela recebeu uma ligação e desligou toda feliz. Rita, o que aconteceu? Puxa, ela me disse, a empresa tinha prometido me entregar o ar-condicionado na sexta e vai trazer hoje. Perguntou se eu estaria aqui em casa para receber. Eu não sei se a empresa fez isso de propósito, colocou um prazo mais esticado para poder ter garantia de que não deixaria o consumidor insatisfeito, ou se foi um acaso realmente, mas naquela situação funcionou muito. Então olha só, primeiro a empresa foi, quando outras não vão e que, segundo a minha irmã, é o comum lá na cidade dela. Então já elevou o nível de satisfação, porque o que se esperava é que essa também enrolasse para ir. Segundo, ela antecipou a entrega para minha irmã, ela gerou um benefício inesperado. A minha irmã estava aguardando na sexta-feira o ar-condicionado, na quinta eles se propuseram a levar, o que elevou ainda mais a satisfação dela. É difícil? Às vezes é, a gente tem que contar com uma série de coisas. Esse exemplo pode ser uma exceção, uma facilidade de cumprir algo, de oferecer ganhos inesperados, ganhos desejados para os consumidores. Mas olhe para a sua empresa, olhe para o que você está fazendo no dia a dia e entenda que se você identificar as tarefas, identificar as dores, identificar os ganhos que podem ser oferecidos, você tem muito a ganhar. Por quê? Porque você ajusta tudo isso para o seu consumidor final, para o seu cliente final. E quem vai sair ganhando é ele. E na hora que você gera valor para o seu cliente, na hora que você gera ganho para o seu cliente, que é o tema desse vídeo, ele automaticamente gera ganho para você. Isso em todos os segmentos. Você pode vender camiseta, você pode vender arroz, você pode vender, sei lá, fotografia, você pode ser um fotógrafo, você pode ser qualquer coisa. Sempre o seu consumidor vai cumprir tarefas, tem dores e espera ganhos e tem também ganhos inesperados. Trabalhe sobre isso que você vai conseguir ajustar muito bem a oferta, de que forma você vai oferecer tudo isso para o seu consumidor. E aí a gente vem para uma segunda parte desse vídeo, muito mais curta que a primeira, pode ficar tranquilo, mas extremamente valorosa. Se você fez tudo isso que eu falei da primeira parte, tarefas, dores, ganhos, o que você vai fazer agora? De que forma você pode fazer tudo isso? Identificou, para poder gerar benefício para você, identificou tarefas, identificou dores, identificou ganhos.
classifica isso, entenda, relacione isso, veja aquilo que dói mais para o seu cliente, veja aquilo que gera mais ganho para o seu cliente. Você não vai conseguir atender tudo. Identifique aquilo que você consegue atender, porque os clientes, os consumidores têm muitas dores, cumprem muitas tarefas e esperam muitos ganhos. Nenhuma empresa do mundo consegue cumprir tudo. Identifica tarefas, dores e ganhos que a sua empresa pode fazer e atende de forma excepcional tudo isso. Quais dores você consegue resolver, quais ganhos você consegue gerar. Começa a treinar a sua equipe. Mário, sou só eu. Comece a se treinar se você trabalha sozinho, se você não tem equipe. Mas comece a treinar a sua equipe, comece a ajustar o seu produto, o seu serviço, quem sabe até o layout da sua empresa, para deixar o seu cliente muito mais satisfeito do que ele estaria em qualquer um dos seus concorrentes. E até muito mais satisfeito do que ele já estaria na sua própria empresa. E aí, eu quero ressaltar de novo, não interessa que segmento é a sua empresa, esse raciocínio, essa linha de trabalho serve para tudo. Se você vender camiseta branca e eu também vender camiseta branca, se eu seguir tudo isso que eu estou falando aqui, identificar, dá trabalho, mas se eu seguir tudo isso, eu vou atender o cliente vendendo o mesmo produto que você, mas de uma forma muito mais excepcional, eu vou gerar muito mais ganho para o meu cliente. Agora, o que é que você precisa fazer na sua empresa? Isso é você que tem que descobrir, é você que tem que pesquisar o seu setor, identificar suas necessidades, as necessidades dos seus clientes e ir forte para cima desse mercado consumidor, mas forte no sentido de gerar muito valor para eles e se destacar perante a concorrência. É isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, é um vídeo mais longo do que eu normalmente faço, mas espero realmente tenha sido útil, que você coloque isso em prática. Vou pedir, dê uma curtida, compartilhe com as pessoas, com os empresários que você conhece e mande nos comentários, caso você queira, alguma sugestão de tema para que eu possa trabalhar num próximo vídeo para você. Vamos juntos!